O primeiro dos oradores, Antifonte. Esse foi o mais antigo deles. Olha a data, 480 a 411. Ele era um sofista. Sofista quer dizer sábio. Professor que ensinava virtude, o professor que ensinava excelência, o professor que ensinava retórica, o professor que ensinava os seus alunos a pensar, a falar, a se conduzir. Eles eram chamados sofistas. Esse é o único sofista que entra na lista dos 10 oradores. Por quê? Porque era o único que era da Ática. Os outros não eram dali. Por isso que os outros sofistas, famosos, poderosos na retórica, não entram nessa lista dos 10 oradores. Gorgias era de Leontinos, lá da Magna Grécia. Pródico era de Ceos, muito distante. Trasímaco era da Calcedônia, muito distante. Protágoras era de Abdera, muito distante. Mas Antifonte era Antifonte da Ática. Por isso que, dentro dos critérios que nós falamos há pouco, ele é incluído entre os 10 oradores maiores de Atenas, da região da Ática. Esse é o mais antigo dos oradores áticos, é o primeiro logógrafo da história, é o primeiro escritor de discursos. Está aqui as obras que sobreviveram dele. Ele escreveu vários discursos de defesas criminais e de acusação. Ele é considerado o primeiro logógrafo da história e o primeiro advogado da história. Antifonte é o primeiro advogado da história. Foi o primeiro profissional a deixar escrito defesas criminais e defesas e acusações criminais. Defesa e acusação. Então, ele tem alguns discursos que são verídicos e tem alguns discursos que são fictícios. Ele cria um caso e, naquele caso, ele exerce a defesa e ele também exerce a acusação, para servir de modelo para os seus alunos na escola de retórica que ele tinha. Então, além desses discursos que sobreviveram até nós, quando eu vou para os tribunal do júri, esse é um livro que sempre me acompanha, pela quantidade de frases, de efeito, pela quantidade de coisas maravilhosas que ele tem a ensinar ao profissional, ao advogado. E sobreviveu muitos outros fragmentos deles, né? Então, esse livro aqui, Antifonte, Testemunhos, Fragmentos e Discursos. E, a partir de hoje, nesses livros, eu sempre digo tradutor, Luiz Felipe Belitani Ribeiro, Edições Loyola. Porque esses tradutores, nós temos que tirar o chapéu para eles, que eles nos proporcionam o estudo dessas obras. Se não fosse o tradutor, teria que perder muito tempo para aprender a ler o grego direto, a ler o latim direto, ler o inglês direto, o francês direto, aí já seria outro objetivo, desvirtuava do próprio estudo que a gente se empenha. Então, todos eles têm uma participação na construção do conhecimento, né? Quem traduz, quem publica, quem lê, quem passa o conhecimento para frente. Veja a quantidade de pessoas que tem nesse percurso para que isso pudesse acontecer hoje aqui na escola de Atenas, né? Gente que lê, gente que se prepara, e gente que escute, que ouça e que debata juntos. Então, o conhecimento é uma construção, o conhecimento. Todos nós construímos o conhecimento juntos. Então, a gente tem que fazer uma citação, pelo menos, dos tradutores dessas obras. Você vê a Bíblia. Quem era que lia a Bíblia antigamente, se não fosse o Martinho Lutero? Era em latim, ninguém conseguia. Ele, não, nós vamos traduzir para o alemão. Traduziu a Bíblia, de repente se popularizou, aí depois foi traduzido para o francês, português. Hoje a gente pode ler no português, senão seria só no latim ou no grego, ou no hebraico, que foram as línguas que ela foi escrita. Então, para você ver o papel, a força que tem o tradutor na popularização. Então, esse Antifonte, ele tinha inteligências múltiplas. Vocês já ouviram falar das várias inteligências, né? A inteligência musical, a inteligência espiritual, a inteligência natural, a inteligência linguística, a inteligência matemática, a inteligência poética. São vários tipos de inteligência. E esse homem era um homem de múltiplas inteligências, multifacetado, polímata, que nós chamamos, habilidade em várias coisas. Tão grande era a habilidade de Antifonte que achavam que ele era duas pessoas. Não, esse não é o mesmo Antifonte. Esse é o Antifonte sofista, esse outro é o Antifonte de Ranute, esse outro é o... Chegaram até a pensar que eram 3 pessoas. Tão grande era a diversidade de interesse dele, de publicações dele. Ele era advogado, ele era logoterapeuta, ele curava as pessoas pelo poder da palavra dele.
As pessoas iam para ele tristes, desanimadas, sem força para viver, sem nada. E ele, pelo poder da palavra, ele reerguia o ânimo daquelas pessoas. Então, é um precursor do próprio terapeuta, é um precursor do próprio psicólogo. Ele criou um escritório lá em Corinto, que é perto de Atenas, e colocou lá numa plaquinha: aqui cura-se pelo poder do verbo. Aqui cura-se tristeza pelo poder do verbo. Então, as pessoas que sentiam necessidade de ter ânimo, vigor, força, ele dizia que era capaz de curar pelo poder da palavra. Então, ele era um homem de grande destaque com o poder da palavra e da oratória. Não só para os tribunais, mas também para a própria cura de quem necessitava. Curador de tristeza. E também era um interpretador de sonhos. Veja só, o cara era advogado do tribunal, ao mesmo tempo curava as pessoas no seu escritório e interpretava o sonho das pessoas. Né? A interpretação de sonho tem em todas as civilizações. Tem lá o José do Egito, tem lá na Índia, tem lá e na Grécia, o Antifonte foi um dos grandes interpretadores de sonhos. Só que ele interpretava os sonhos de modo racional. Não era assim de modo, vamos dizer, religioso, era racional. Como ele era um estudioso do ser humano, ele sabia o que determinada condição de vida levava a pessoa a sonhar. Aí dizia que sempre o sonho é duplamente explicado. Pode ser para o mal, pode ser para o bem. Você pode interpretar um sonho que parece legal, você pode dizer que aquilo ali é um mau augúrio, não é um bom augúrio. Então, ele sempre interpretava o sonho conforme era a vida da pessoa, conforme a pessoa levava o que ela... Então, ele era um racionalista. Ele explicava por meio da razão os sonhos. Ele fundou uma escola de retórica, né? Vários de seus discursos eu já falei, que esteve aqui com a gente, que está aqui com a gente. Esse é o mais antigo deles.